Mas o que eu quero mostrar para você é o que a Bíblia fala a respeito disso. Então, mais uma vez eu repito, eu não estou dizendo que eu quero falar, estou dizendo que está na Bíblia. Como também, quando eu ouvi, no primeiro momento, houve conflitos, né? Não é verdade? Porque antes também eu fazia a prática da idolatria. Mas no momento que eu ouvi a palavra, não teve jeito, eu tive que obedecê-la. Agora, olha o que a Bíblia fala sobre a idolatria. Êxodo capítulo 20, do 1 ao 6. Então, os mandamentos da lei de Deus. Não terá outros deuses diante de mim. É claro que outrora nós aprendemos o seguinte: o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Mas quando a gente olha para a Bíblia, não é isso que está lá. Mesmo na Bíblia católica, você vai ver que o primeiro mandamento é: não terá outros deuses diante de mim, e isso você vai encontrar em Êxodo. Pegue lá a sua Bíblia, abra em Êxodo capítulo 20, do 1 ao 6. Não terá outros deuses diante de mim. Olha lá. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus tirou o povo de Israel lá do Egito. E Deus fala: não terá outros deuses diante de mim. Não podemos ter outros deuses, de maneira nenhuma. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então ele está dizendo, primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não fará para ti imagem esculpida. Então ele está dizendo que nós não devemos ter imagens que nos fazem adorá-las. E ele está dizendo, nem alguma figura que há em cima no céu. Então não é fazer imagem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, nem dos anjos. Não é para fazer, é ele que está dizendo. Não é não. Ele falou, eu tenho que apenas obedecer. Nem embaixo na terra. Então não é fazer imagem nem de Pedro, nem de João, nem de Tiago, nem de Maria. É Deus que manda, não farás. E nem nas águas debaixo da terra, também não é fazer. Lembrando, como eu disse, Pedro, Tiago, João, Maria, todos esses foram homens, mulheres de Deus, que nós admiramos e estão lá no céu, e um dia nós iremos abraçá-los. Eu vou abraçar Maria, eu vou abraçar João, com certeza, Moisés, Elias, Josué, os homens de Deus, Daniel. Vou ter o privilégio de abraçá-los, com certeza, estão lá no céu e tem experiências lindas para compartilhar com a gente. Mas lembrando que Deus fala que não é fazer imagem nem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, nem dos anjos e nem debaixo da terra. Não é fazer imagem de ninguém, nenhum homem, e nem se prostrar diante dele e adorar. É o que ele está dizendo. Nem nas águas debaixo da terra. Então não é fazer de manjar, não é fazer de nada. Não te encurvarás. Olha que está na Bíblia. Eu desafio você pegar a sua Bíblia e ler lá, para você talvez não tirar nenhuma conclusão precipitada, porque eu estou lendo o que está na Bíblia e eu tenho que te advertir, porque senão no dia do juízo Deus vai cobrar de mim. Então não te encurvarás diante delas. Deus está dizendo, você não pode se encurvar diante da imagem, nem a servirás, você não pode servir ela nem com cafezinho, nem com vela, nem com procissão, porque isso não está na Bíblia. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Deus está dizendo que no momento que a pessoa ela decide a viver a idolatria que ele condena, vê que ele está agradando a Deus, ele está odiando a Deus. É o próprio Deus que está dizendo. E ele fala assim, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se eu estou ouvindo, Deus está dizendo os 10 mandamentos, não terá outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem, eu tenho que obedecer.
Então não terá outros deuses, não posso, Confúcio, Buda, Maomé, não. Deus é único. E a única pessoa que ele dá direito de adorarmos, de glorificarmos, é na pessoa do seu Filho Jesus. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Já em João 14,13, ele fala assim, tudo o que pedirdes em meu nome, em nome de Jesus, crendo e não duvidando, recebereis. Então, voltando nos mandamentos de Deus, olha lá, o primeiro, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para santificar, e eu vou explicar sobre essa questão hoje, para você entender se é 10 mandamentos, se está dizendo para lembrar do sábado, por que hoje nós não guardamos o sábado como está aqui nos 10 mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe, isso é mandamento, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho e contra o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quando Jesus chega no Novo Testamento, ele resume os 10 mandamentos, o quê? Em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, só para a gente tirar dúvida sobre aquela questão do sábado, por que hoje nós não praticamos a guarda do sábado, sendo que está lá nos 10 mandamentos, é que sábado, cristãos não são obrigados a guardar o sábado, mas é importante ter tempo para descansar. Cada cristão deve seguir a sua consciência sobre o sábado. Deus nos deu o descanso como uma bênção. Se você quiser continuar guardando o sábado, fique em paz, não é problema nenhum. Mas também deixar de estar cumprindo a questão do sábado também não vai te levar a pecar contra ao Senhor se você tiver que trabalhar ou alguma coisa no sábado. Jesus disse, Marcos 2,27, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, ok? Então o sábado foi estabelecido por causa do homem, até mesmo para o descanso, porque o homem precisa descansar, e não o homem por causa do sábado. Olha agora, o sábado no Novo Testamento, o sábado era um mandamento para os israelitas, então o sábado foi para o povo judeu. No entanto, o Novo Testamento não diz que precisamos guardar o sábado. Então, todos os outros mandamentos, não terá outros deuses diante de ti, não farás imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor em vão, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, tudo se repete na Bíblia, no Novo Testamento. O único que não repete é guardar o sábado. Isso mesmo. O único mandamento que no Novo Testamento nós não temos é guardar o sábado. No entanto, o Novo Testamento não diz que precisamos guardar o sábado. Jesus trabalhava no sábado, lembra que ele foi questionado porque ele fazia a obra de Deus no sábado? E até foi para a crucificação, porque alegaram isso também, que ele trabalhava no sábado, curando pessoas e pregando, em Mateus 12, do 10 ao 12. Ele também não proibiu seus discípulos de fazer alguma atividade no sábado. Na igreja primitiva, os apóstolos deixaram cada um seguir a sua consciência sobre guardar ou não o sábado. Jesus explicou que o sábado foi criado como uma bênção para o nosso bem. Marcos 2, 27. Olha agora Colossenses 2, do 16 e 17. Paulo dizendo, ninguém, pois, vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa do dia da festa, ou de lua nova, ou do sábado. Olha lá, ninguém vos julgue por você guardar ou não o sábado, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo, porque era sombra das coisas vindouras. Assim como no Velho Testamento tinha que se matar o animal, o cordeiro, todo ano, para ser ali perdoado os seus pecados, coberto os seus pecados, e hoje nós não precisamos mais matar cordeiro por causa que o sangue de Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, foi derramado e nos purifica de todo pecado. Então é mais ou menos isso. Assim como também no passado celebrava a Páscoa, que era com pães asmos, com ervas amargosas, e também era ali realizado
com a morte do cordeiro, no lugar disso, Jesus instituiu a Santa Ceia. Hoje nós não fazemos mais como fazia no Velho Testamento. Também o batismo. No passado, toda pessoa que fosse judeu, ele tinha que fazer a circuncisão, que é uma operação como se fosse uma fimose com o homem. O homem tinha que fazer essa cirurgia para ser um judeu. Já no cristianismo, Jesus tira essa situação e no lugar coloca o batismo. Por isso que Jesus disse lá em Marcos 16, 15, 16, quem crer e for batizado será salvo. Então, quando eu creio em Jesus, eu nasci de novo, agora eu preciso desejar o batismo bíblico, que é por imersão, segundo a palavra de Deus, nós vamos falar isso no futuro. Então, tirando a dúvida aí sobre o sábado, tá bom? Ninguém julgue por não guardar o sábado, porque os 10 mandamentos, os 9 se repetem no Novo Testamento, lá do Velho Testamento, né? Que os 10 mandamentos está em Êxodo 20. O único que não se repete é guardar o sábado. Voltando ainda sobre a questão da idolatria. Salmo 115, versículo 1 ao 9, e na Bíblia Católica é o Salmo 113. Se você for pegar a Bíblia Católica, é o Salmo 113, do 1 ao 9. Olha o que nós temos ali. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Então, lembrando que as nações, que não era ali pertencente à nação de Israel, todas elas eram idólatras. Então, elas precisavam de um Deus palpável, uma imagem para se referir. Mas a nação de Israel, como Deus sempre condenou a idolatria, não tinha imagem. Assim como a igreja evangélica, você não vai encontrar imagem, ao que você chegar. Mas o que acontece? A Bíblia nos fala aqui no versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque perguntaria às nações, onde está o seu Deus? Então, se você chegar na igreja, você não vai ver nenhuma imagem. Mas o nosso Deus está nos céus, então ele está dizendo a respeito de como realmente nós devemos nos portar. Deus está no céu e ele faz tudo o que lhe apraz. É ele que faz. Agora ele está dizendo, os ídolos deles, ou seja, as imagens deles são feitos de prata, de ouro, obra da mão do homem. Então lembrando que a imagem nada mais é do que algo que o homem fez. E antigamente era feito de ouro, de prata, hoje é feito de gesso, de plástico, não é verdade? Mas a imagem, segundo a Bíblia, era feito de prata e ouro, quem fazia era o homem. E muitas vezes aquele homem que passou a noite toda na prostituição, ou na bebida, nas drogas, ele vai lá e faz uma imagem. Mas ele está dizendo aqui, olha, o Salmo, né? Lembrando, o Salmo 115, do 1 ao 9, é na Bíblia evangélica, e o Salmo 113, do 1 ao 9, na Bíblia católica. Tem boca, mas não falam. Então você vai ver a imagem, que ela tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhante a eles sejam os que fazem. Interessante que Deus fala assim, aquele que faz a imagem de escultura é igual à própria imagem, que não ouve, que não fala, que não vê. E ele fala assim, e todos que neles confiem. No momento que eu confio também na imagem, eu sou igual a ela. Eu não ouço, eu não vejo, não falo. É Deus que está dizendo, não sou eu, é Ele. E ele fala aqui agora, confia, ó Israel, no Senhor. O que ele estava dizendo? Não confie nessas coisas, confie no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então o que aprendemos aqui? Que a nossa confiança deve estar em Deus, na pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os demais, como eu volto a repetir, Maria, João, Tiago, João, José, Pedro, estão lá no céu, nós vamos abraçá-los, vamos ter o privilégio de estar com eles, mas somente na pessoa de Deus nós temos a salvação. Jeremias 10, versículo do 2 ao 6.
Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque deles se espantam as nações. Pois os costumes dos povos são vaidade. Corta-se do bosque o madeiro e se lavra com machado pelas mãos do artífice. É aquela pessoa que vai lá no bosque, corta uma árvore e ele então começa a trabalhar pelas mãos, começa a fazer ali um deus. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como espantalho num pepinal. Olha o que Deus usa a expressão. A imagem da Escritura, segundo a Bíblia, é como espantalho num pepinal. E não podem falar e necessitam de quem os leve, sim ou não? Precisa ter alguém para levá-los. Porquanto não pode andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal e nem tampouco têm poder de fazer o bem. Deus está dizendo, eles não têm poder de fazer o mal e nem têm poder de fazer o bem. Mas pastor, quem então que faz os milagres que a gente vê aí acontecendo quando se pede? Lembrando que nós já falamos, o diabo que os enganava. Então nós temos que tomar cuidado. Satanás sabe que os idólatras não entrarão no céu e quanto mais pessoas estiverem indo por esse caminho, para ele é melhor. E assim como ele também tem poder, ele engana as pessoas. Ele muitas vezes lança a enfermidade por causa do pecado, mas ele tira também. Então nós temos que estar atento. Não tenhais receio deles, pois não pode fazer o mal, nem tampouco tem poder de fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. És grande e grande é o teu nome em poder. Olha Isaías 44, versículo do 9 ao 19. E todos os artes de imagens esculpidas são nada. Olha o que ele está dizendo. Todos os artes de imagem esculpidas são nada. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. Olha o que Deus está dizendo, que a imagem da escultura não tem nenhum valor. Deus está dizendo, não sou eu. E suas próprias testemunhas nada veem, não entendem. Então aquela pessoa que está lá adorando aquela imagem, ela não entende, ela não compreende, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, ou seja, que não tem valor nenhum, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos. E os seus artífices são apenas homens. Como eu disse, aquele homem que muitas vezes passou a noite toda talvez na orgia, passou muitas vezes a noite toda bebendo, passou muitas vezes a vida ali nas drogas, e vai lá e faz uma imagem. Ajuntem-se todos e se apresentem, e assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado, e trabalha nas brasas, e o forja com o martelo, e o forja com seu forte braço. Ademais, ele tem fome, e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua sobre um pau, e com lápis esboça um deus, olha lá, esboçando um deus. Dá-lhe forma com o cepilho, torna a esboçá-lo com o compasso. Finalmente, dá-lhe forma e semelhança de um homem. Então, a maioria da imagem tem semelhança de um homem, segundo a beleza de um homem, para habitar numa casa. Olha agora. Isaías 44, 14. Um homem corta para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta uma faia e a chuva faz crescer. Então é aquele camarada que vai lá no bosque, escolhe a melhor árvore e corta. Então ela serve ao homem para queimar, da madeira toma uma parte, e com isso se aquenta, acende o fogo e assa o pão. Também faz um deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Está na Bíblia isso. Isaías 44, do 14 em diante. Então é aquele camarada que vai lá no bosque, escolhe a melhor árvore, corta aquela árvore e ele traz para casa. Metade dela ele faz então ali, como diz, madeira para fazer a sua comida, para se esquentar do frio. E a outra metade ele faz um deus. E se prostra diante dela e se ajoelha diante dela. E olha o versículo 16. Ele queima metade no fogo, e com isso prepara carne para comer, e fazer um assado, e dele se farta.
também se aquenta e diz: ah, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz para si um Deus, uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela. Prostra-se e lhe dirige a sua súplica, dizendo: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Então você vê a situação, do mesmo madeira que ele pegou no bosque, que ele metade colocou para fazer a sua comida, para se esquentar. Agora da mesma madeira, porque a outra metade que sobrou, ele faz um Deus e ele se prostra diante dela, dizendo: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos. Deus está dizendo que os olhos estão fechados, não conseguem entender, para que não vejam, e o coração para que não entendam. E nenhum deles se reflete, e não tem conhecimento e nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e assei pão sobre as suas brasas. Fiz um assado e dele comi, e faria o do resto uma abominação. Então Deus diz que a idolatria é uma abominação. Ajoelhar-me-ia ao que saiu de uma árvore. Então no momento que eu me ajoelho, seja diante de uma árvore, né, da imagem feita de uma árvore, de um gesso, ou mesmo de ouro, de prata, eu não estou diante do Criador, estou diante da criatura, porque quem fez a árvore foi Deus, quem fez o gesso foi Deus, quem fez o ouro foi Deus. Então não estou adorando o Criador. E lembrando que se Deus disse não terás, não farás, não é não. Eu não posso questionar as ordens de Deus. Agora um exemplo muito grande aqui. Como eu disse, nós vamos abraçar Maria, Pedro, João, Tiago. João estão lá no céu, são pessoas usadas por Deus e nós vamos ter o privilégio de vê-los lá no céu. Mas olha o que Maria disse a respeito da questão da sua salvação. Disse Maria: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1,47. Então, quando o anjo Gabriel chegou para Maria e disse: olha, você é bem-aventurada, porque você vai gerar o Filho de Deus, o que ela disse? Cumpra em mim o teu querer. E não somente isso, ela faz um cântico, e nesse cântico ela fala: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que ela estava afirmando? Que ela também precisava de salvação. Ela precisava de Salvador, que ela reconhecia isto. Eu me alegro em Deus, meu Salvador. Quem precisa de Salvador? Aquele que está perdido. Então, lembrando que Maria, ainda que foi usada por Deus, ainda que foi uma mulher de exemplo, ela também, como eu, como você, eram gerados pelo pecado. E não tem o que fazer. O único que pode nos salvar é Jesus. E ela então disse: eu me alegro em Deus, meu Salvador. Ela precisava de salvação também. Lucas 1, 46, 47. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ela disse: fazei tudo o que ele vos mandar. Olha João capítulo 2, versículo do 3 ao 5, é bem conhecido a transformação da água em vinho na festa de Caná da Galileia. Tendo acabado o vinho, olha lá, Jesus estava na festa, Maria estava na festa, os discípulos estavam na festa, e acaba o vinho, que era a alegria da festa. E a mãe de Jesus, Maria, lhe disse: eles não têm vinho. E respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E disse então a sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Então, o que nos chama a atenção aqui, é claro que nós sabemos que aí depois Jesus manda pegar as talhas, encher de água, ele transforma a água em vinho. Mas o que nos chama a atenção é o que Maria fez. Ele disse: olha, vocês façam o que ele vos disser. Então você vê a submissão dela em dizer: façam o que ele vos disser. E o que Jesus realmente disse? Ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Maria disse: vocês façam o que ele vos disser. Então ele é o caminho. E olha João 14,13, Jesus disse: tudo que pedir em meu nome, e não duvidando, recebereis. Então, Maria disse: vocês façam o que ele vos disser. Nós temos que obedecer. João 14,6, como disse, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,13,
Pega lá na sua Bíblia, acompanhe lá para ver o que eu estou te falando, realmente é a palavra de Deus. Tudo quanto pedir em meu nome. Não falou que para pedir em nome de outra coisa. Não, é em nome dele, em nome de Jesus. Eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então Maria foi uma serva fiel a Deus. Nós vamos abraçá-la no céu, mas só Jesus é o mediador e o único Salvador. Só Ele pode nos colocar diante de Deus. Maria foi, como disse, uma serva fiel e só Jesus é o único Salvador. Olha em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação. Então não existe salvação em nenhum outro. Não existe, a salvação não é por Buda, não é por Allan Kardec, não é Confúcio. Infelizmente eu tenho que falar a verdade para você. É a Bíblia. A salvação é por Jesus. E se você está procurando ir por outro caminho, infelizmente você está indo para o caminho largo. E Jesus disse, porfiar por entrar pela porta estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A porta é Jesus. E ele disse, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição e muitos entram por ele. Realmente o caminho estreito são poucos, caminho apertado, mas é o caminho da salvação. Então aqui, ó, Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em quem devamos ser salvos. Só Jesus pode salvar o homem, só Jesus pode transformar a vida do homem. 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, não é outro mediador, a não ser Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Está lá na Bíblia, 1 Timóteo 2:5. É Jesus. Jesus é o único mediador. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Vou repetir. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Jesus é o único que pode nos salvar. Então a vida eterna é que te conheçam a ti como o único Deus. Deus é o único, verdadeiro. E a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. A vida eterna se resume nisto: Deus e Jesus. Deus, o único. Jesus, o Salvador. Olha aqui esse exemplo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Só Jesus pode levar o homem, segurar na mão de Deus e ao segurar na mão também do homem para a salvação. Voltando aqui. Pedro não aceitou ser adorado. É isso mesmo. Muitos dizem lá, viva São Pedro, e muitas vezes até veneram. Mas a Bíblia fala que Pedro, como servo de Deus, não aceitou ser adorado. Alguns chegam a dizer que ele foi o primeiro Papa, mas a Bíblia fala que Deus não aceita. Lembrando que a salvação é por Jesus. E Pedro entendeu muito bem isso. Olha agora, Atos 10, 25, 26. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o ergueu, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Então, para você entender, Cornélio, a Bíblia fala que ele era um homem temente, que desviava do mal, que ele realmente era um homem piedoso, um homem que dava esmola, um homem que procurava servir a Deus. E Deus, vendo isso no coração de Cornélio, mandou um anjo, em plenas 3 horas da tarde, dizendo, olha, manda buscar Pedro, que Pedro tem algo para te dizer. Ele não questionou, mandou buscar a Pedro. Pedro vem, e quando ele chega na casa de Cornélio, Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio, a primeira coisa, se prostra diante dele, porque afinal de contas foi o anjo que disse que Pedro tinha algo de Deus para falar para ele. Mas Pedro chegou e disse, não faça isso não, levanta, não se prostra diante de mim não, eu sou homem igual a você. Adora a Deus, é a Deus que você deve buscar, é a Deus que você deve clamar. E sabe o que Pedro fez ali? Se você pegar, inclusive uma tarefinha para você, Atos 10, lê todo Atos 10, ele junto com a família de Cornélio, anuncia Jesus. E quando Jesus é pregado, e naquele momento que eles creem em Jesus, recebem Jesus,
cai sobre eles o Espírito Santo. E eles começam a glorificar a Deus em outras línguas. E logo em seguida eles foram batizados. Olha que coisa linda, a conversão genuína. O Cornélio, inclusive, foi o primeiro gentil, que não era judeu, que Pedro prega e a pessoa é convertida. E a partir dali a salvação é também pregada a todos que não são judeus. Então, e nem os anjos, olha lá, Pedro não aceitou ser adorado, nem os anjos também aceitam ser adorado. Preste atenção, Apocalipse 22, 8. João estava tendo a revelação do Apocalipse, um anjo estava mostrando para ele todas as coisas dos céus, do que viria pela frente. E eu, João, olha, diz aqui, eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo. Olha lá, João se prostra diante do anjo para adorar, que me mostrava para o adorar. Mas ele me disse, olha o que o anjo fala para João. Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Então o anjo falou para o João, não faça isso. Não, eu estou aqui para te servir. Porque Deus me deu ordem para te servir. Você tem que adorar a Deus. É isso aí, você tem que adorar a Deus. A Arca da Aliança não era objeto de adoração. Olha o que tinha na Arca da Aliança. Dentro dela tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresce, para confirmar a sua linhagem no sacerdócio, e um vaso que tinha o maná, que foi dado ao povo de Israel no deserto. Hebreus 9:4. Que tinha o incensário de ouro, a arca do pacto, toda coberta de ouro, em redor, e na qual estava um vaso de ouro, que tinha o maná e a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas do pacto, e sobre a arca dos querubins da glória, que cobriam o propiciatório. E a serpente de bronze, feita por Moisés. Então, lembrando que a questão da arca, você não vê nem um judeu chegando diante da arca e dizendo, Santa Arca, me ajuda, eu preciso. Porque muitas vezes o questionamento fala assim, olha, você fala que não é para adorar a imagem, mas Deus mandou fazer a Arca da Aliança, e em cima da Arca da Aliança mandou fazer 2 querubins, 2 imagens. É claro que ali tinha realmente as imagens, mas volto a repetir, você não vê nenhum judeu adorando a Arca da Aliança. Santa Arca, eu peço para você. Não, eles pediam a Deus. Então é isso que eu quero dizer para você. O nosso pedido tem que ser feito a Deus na pessoa de Jesus. É isso que a Bíblia nos fala. Agora, uma outra coisa que também coloca, olha, você fala que não pode fazer imagem, mas o Moisés fez uma serpente de bronze. E as pessoas que eram ali muito picadas pela cobra no deserto, e iam morrer por causa do veneno, quando olhava para a serpente de bronze que Moisés fez, eram curados. E aí? Olha o que nós aprendemos. E a serpente de bronze feita por Moisés foi destruída pelo rei Ezequias. Deus detesta a idolatria, Deus não ia permitir. E olha Números 21:9. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando ele olhava para a serpente de bronze, vivia. Então, lembrando que o povo começou a murmurar, e Deus manda agora como castigo serpentes. E começou a picar o povo começou a morrer. Aí aquele mesmo povo que murmurou, chegou para Moisés, Moisés, pecamos, tal. Aí ele ora, Deus fala, faz uma serpente de bronze, sem vida, coloca numa haste. Todo aquele que olhar, quando for picado pela serpente, não vai ser morto. Aquela serpente, lembrando que na Bíblia a serpente representa quem? Satanás, o diabo. E era serpente de metal, ou seja, sem vida. Mostrando que um dia Jesus Cristo viria e lá na cruz do Calvário esmagaria a cabeça da serpente. Venceria o diabo. Então ali, pela fé, as pessoas ao olharem ali aquela haste, estavam vendo o quê? A derrota de Satanás. Sim, a serpente era o simbolismo da derrota de Satanás. E Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Então o segredo é olhar para Cristo. É Jesus, Jesus, é Jesus. Não existe outro. E como prova que aquela serpente não era para ser adorada, o povo continua adorando. Deus falou, não faça, mas o povo é rebelde, continua adorando. Mas aí vem o rei Ezequias lá no futuro, 2 Reis 18:4,
e foi um homem que serviu a Deus, tirou os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo Azera, e despedaçou, olha lá, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e chamou-lhe Neustã. Então chegou agora o rei Ezequias, sabendo que Deus condena a idolatria, o povo agora estava adorando aquela imagem que Moisés tinha feito, que não era esse propósito, e ele vai lá e destrói, porque Deus abomina a idolatria. Vamos agora aqui. Deus disse não à idolatria, devemos obedecê-lo. Desobedecemos, seremos réu do juízo. Olha Romanos 1, 21 ou 25. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do homem de Deus, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então, fizeram Deus uma imagem, que é corruptível. E de aves, e até de quadrúpedes e de répteis. Muitas vezes adora, né? Até animais aí, se dizendo que é Deus. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador. Aquilo que eu falei, no momento que você adora a imagem, você não está adorando o Criador, mas a imagem é o quê? Algo que foi feito daquilo que Deus fez, do barro, do ouro, da prata, que é criação de Deus. Adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, lembrando que João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer chegar ao céu, Jesus. Não existe outro, não adianta teimar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só nele tem a salvação. 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então o processo será, você entendendo esse princípio, entrega a sua vida a Jesus, entendendo esse propósito, o que você vai fazer? Então eu preciso me arrepender. E quando eu me arrependo dos meus pecados, entregando a minha vida a Jesus, aí sim, Jesus entra no meu coração, conforme Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, quando Jesus entra no seu coração, ele perdoa, ele purifica, ele faz morada, ele escreve o seu nome no livro da vida e ele agora te dá a vida eterna. No dia do juízo, Deus olhará e vai ver Jesus, o único filho dele, dentro de você. Por isso que a Bíblia fala, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aquele que não tiver Jesus no seu coração, na sua vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Amanhã nós iremos continuar falando ainda sobre a lição do inferno e um grande alerta para nós, porque é bíblico, está na Bíblia e eu não posso deixar de pregar. Agora que você não venha muitas vezes olhar com um olhar de crítica, mas sim olhar de análise da Bíblia. Bom, deixa eu ver o que a Bíblia realmente está falando. Porque lembrando que não são palavras minhas, são palavras que eu tirei da Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu quero que você, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você possa fazer isso agora, reconhecendo os seus pecados, se arrependendo, e que você possa fazer essa oração junto comigo, dizendo, Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, conceda-me a salvação, o perdão dos meus pecados, e que o Senhor me conceda a vida eterna, e que você possa agora estar dizendo, Jesus, eu preciso de Ti, eu necessito do Senhor, eu sei que o Senhor veio e morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está para todo sempre. Sinta a presença de Jesus aí onde você está. Sinta a graça dele sobre você. Ele mesmo disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
que Ele possa trazer alívio para o teu coração, que Ele possa trazer refrigério, que Ele possa abrir porta, que Ele possa trazer a alegria no seu coração, que haja esperança e que haja libertação. Deus, toca nesta pessoa que está orando comigo, que ela sinta o teu poder, que ela sinta a tua unção, continua falando ao seu coração, tira a dúvida, tira a incredulidade, tira todas as vendas dos olhos e mostra-te a tua verdade. Jesus, tu és a verdade. Então que essa verdade prevaleça no coração dessa pessoa que está assistindo e seja grandemente abençoada em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, fique com Deus. Amanhã estaremos ainda falando um pouco mais sobre a lição do inferno, se realmente o que a Bíblia fala, e é uma lição que precisamos estar atento, mesmo que a gente goste ou não, mas é uma realidade que a Bíblia nos fala. Mas devemos saber de tudo para não ser lançado no lugar de tormento eterno. Mas lembrando que Deus quer nos dar vida e vida abundante. Basta obedecê-lo. Um abraço no seu coração, fique com Deus e obrigado você que esteve aí conosco. Em nome de Jesus, a Nice, Deus abençoe Nice, a Cirlei Moura, que bom tê-la aí conosco, o Clóvis, toda a família, a Marli, Edna Silva, Ana Cláudia, Deus abençoe vocês que estiveram aí, em nome de Jesus. Aqui a Cirlei, bom dia, a Luzinete também bom dia, a Marli, bom dia, Sueli, a paz do Senhor. Marli, ninguém vai morrer no milênio. Não, não haverá, Marli, morte no milênio, segundo a Bíblia, porque a morte foi ali exterminada, não haverá morte no milênio, ok? Clóvis Oliveira, paz do Senhor Jesus, meu amado irmão e pastor Claudenir, Deus te abençoe sempre. Deus abençoe, fique com Deus, lembrando que unidos somos mais fortes. Um abraço no coração.